Fala, meu pupilo tranquilo, vamos iniciar a nossa matriz de direitos humanos. Galera, aqui é bem tranquilo para a gente entender. Primeira coisa, do básico, é saber que direitos humanos se enquadra dentro do conteúdo de uma disciplina que é muito mais ampla, que é a disciplina de Direito Constitucional. E para a gente começar a entender essa história, primeiro eu vou te explicar o que é o direito constitucional, depois eu vou te explicar como vai funcionar os nossos estudos de direitos humanos. Meu pupilo, nós vivemos em um Estado democrático de direito, como informa a nossa Constituição Federal. Isso significa que nós somos regidos por leis. E, no Brasil, há diversos tipos de leis. E nós utilizamos um sistema muito simples de hierarquia de normas. Significa dizer que há algumas leis que são mais importantes que outras. E aí teve um carinha, um filósofo e jurista, que ensinou pra gente uma maneira prática de descobrir qual lei é mais importante, qual lei é menos importante. Então, primeiro vamos introduzir esse nosso conteúdo. Nós temos aqui, ó, aquilo que nós chamamos de... Me desculpa o desenho, não sou desenhista, tá? Vai ficar feio, mas você vai entender, que é a pirâmide de Hans Kelsen, beleza? Professor, preciso saber o nome? Não, não precisa, só precisa entender o que eu quero dizer. E aí essa pirâmide ela é dividida em vários blocos. Show de bola? Sim ou não? E aí, quanto mais acima dessa pirâmide, menor a quantidade de normas e mais importante essa norma, essa lei é. E quanto mais abaixo, maior a quantidade de normas e menos importante vai ser. Aqui no topo, nós temos a lei mais importante do nosso país. Nossa Carta Magna, também chamada de Carta Maior. Quem é? A nossa querida Constituição Federal de 1988. Só tem ela no topo? Não. Também temos os tratados internacionais de direitos humanos, que nesse momento não nos interessa. O que nos interessa é falar o quê? Dessa lei suprema do país. E aí foi criado, né, um ramo do direito para estudar essa lei suprema, essa Constituição, chamado de Direito Constitucional. E a partir desse momento que a gente começa a entender como é que vai ficar essa história. Por quê? Porque o conteúdo de direitos humanos, ele se encaixa dentro de um desses inúmeros artigos da Constituição Federal. Vamos estudar um pouquinho, rapidão, a estrutura da CF. Olha só, a nossa Constituição Federal, ela é dividida em preâmbulo, corpo normativo e a DCT. Então, aqui vai ser o preâmbulo, aqui vai ser o corpo normativo e aqui embaixo a DCT. Me explica isso aí, professor. Claro. O preâmbulo serve de quê? De porra nenhuma. O preâmbulo, galera, é uma mera apresentação. Não tem nada de interessante, não tem força normativa, não obriga nem cria direito. Sabe quando tu tá lendo um livro? Aí tem ali uma apresentação do livro, os agradecimentos. Isso é o preâmbulo, a nossa Constituição tem. Fala aqui, tendo em vista os aspectos da sociedade e agradecendo a todos, inclusive a Deus, está promulgada a Constituição Federal de 88, que não nos interessa em absolutamente nada, porque o preâmbulo não tem força normativa. Não tem? Não tem força normativa, tá? O corpo normativo, sim. O que é força normativa? Força de lei. E a DCT, que nesse momento não precisa entender muito, mas é uma transição de uma Constituição para outra. Logicamente, antes dessa Constituição de 88, nós tivemos anteriores. E essa transição, que sai de uma Constituição antiga e vai para uma nova Constituição, é estabelecida na DCT. Aqui, ó, meu pupilo, no corpo normativo, nós vamos ter 250 artigos. 250 artigos. Então, há 250 artigos na Constituição. E se você não é muito familiarizado com o direito, você deve estar se perguntando, professor, o que é um artigo? Para que serve um artigo? Galerinha, o artigo é meramente uma forma de organizar a lei. Não tem nenhuma outra importância além dessa, né? É só para as pessoas conseguirem se comunicar. Imagine que eu quisesse falar com você sobre uma regra que está na Constituição. Nós estivéssemos em uma conversa e eu falasse, pô, meu pupilo, tu sabia que na Constituição está escrito tal coisa?
Aí tu é mesmo? Onde? Eu ia falar, tá lá no meio da Constituição. E aí se não tivesse artigo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, como é que tu ia achar? Tu ia ter que fazer o quê? Ou decorar o número da página, ou então ler a Constituição toda até chegar lá. Mas olha como se torna muito simples. Eu posso chegar para você e falar, meu pupilo, a Constituição diz isso no artigo tal. Então o número do artigo não cai na prova, porque é meramente uma forma de organizar a lei. Consegue entender? Com certeza, né? Professor, preciso decorar o número do artigo? Jamais. Se tiver que gastar energia decorando alguma coisa, decora o que está escrito. No direito tem muita coisa que você vai aprender, tem muita coisa que você vai memorizar. Tem coisa que tem que memorizar? Tem. Tem coisa que tem que memorizar, irmão. E uma das regras do direito é, se você está estudando direito, você tem que ler a lei. Porque o direito estuda a lei. E é muito comum a banca examinadora, seja da prova que você for fazer, trazer aquela questão ipsilitris. O que é ipsilitris? É um termo do latim que significa na letra fria da lei. Então, a questão, ela copia e cola a letra da lei. Altera uma coisinha ou outra, troca um e por um ou, tira uma conjunção, move as vírgulas para deixar errado. E aí, como é que tu vai saber se está certo ou errado? Se tu memorizou o texto da lei, tu vai saber que está certo. Se tu não memorizou, tu vai saber que está errado. Questão sacana esse tipo de questão. Então, tem esse tipo de questão e também tem aquelas outras questões que são questões que vão te cobrar realmente o conhecimento da parada, o entendimento da coisa. Show de bola? E nós vamos trabalhar com todos os tipos de questões, vamos memorizar o conteúdo, vamos entender e vamos aprender de maneira bem tranquila. Por enquanto, não se assusta. Não se assusta, pupilo, é só para você entender como é que funciona essa parada. Professor, e os direitos humanos? Direitos humanos, galera, é um desses 250 artigos aqui. É mesmo, professor? É. A depender do concurso, sim. Claro, tem alguns concursos que trazem mais de um ou dois, mas em suma é o título 2 da Constituição. Quer entender um pouco mais? Olha só, vamos entender um pouco mais. Espera aí, já volto. Ó, se eu sumir, você me espera, hein? Fica desesperado não. Vamos entender um pouco mais. Lembra que eu falei pra tu que a Constituição tem 250 artigos? Lembra que eu falei? Então, ela é dividida em títulos, como se fosse um livro. Beleza? Tem vários títulos. Tem um desses títulos, que é o título 2, que ele foi colocado na Constituição da República Federativa do Brasil, porque o Brasil faz um acordo internacional com a ONU. Conhece a ONU? Organização das Nações Unidas? E aí você deve estar se perguntando, professor, o que tem a ver a ONU com a nossa Constituição? Todos os países que são signatários da ONU precisam estabelecer em suas respectivas constituições aquilo que nós chamamos de direitos humanos. Beleza? Então, o Brasil, sendo signatário da ONU, respeitou a ONU, falou, Brasil, quer ser signatário, Brasil? Porra, quero sim, tranquilo, ONU. Como é que vai ser? A ONU falou, se tu quer ser signatário, coloca na tua Constituição os direitos humanos. Aí o Brasil já é, tranquilo. Aí o Brasil pegou um título e colocou os direitos humanos, que é o título 2, tá? Professor, cada título tem um número certo de artigos para ter? Não. Título é um assunto. Nossa Constituição é dividida em vários assuntos. Show de bola? E tem assuntos que têm vários artigos, tem assuntos que têm menos artigos. Beleza? Eu sei que você está entendendo. Aí, meu pupilo, o nosso título 2 da Constituição Federal, vou colocar aqui, ó, Constituição Federal, CF, tá? O nosso título 2 da Constituição Federal tem um nome, chamado de Direitos e Deveres Fundamentais. Direitos e Garantias Fundamentais. Então, coloca direitos fundamentais, que é como a gente chama. Professor, direitos fundamentais é a mesma coisa que direitos humanos? É a mesma merda. Mesma merda. Professor, então por que tu escreveu direitos fundamentais? Porque a nossa Constituição chamou de direitos fundamentais. A ONU falou, Brasil, tem que ter direitos humanos na tua Constituição. Mas a ONU não obriga que o título que fala de direitos humanos se chame direitos humanos.
Qual é a diferença de direitos humanos para direitos fundamentais? Nenhuma. É que no Brasil nós chamamos os direitos humanos de direitos fundamentais. É apenas uma questão de nomenclatura. Consegue entender? Para a gente ter uma uniformização universal, o mundo todo vai tratar como direitos humanos. Então, em uma relação internacional, eu posso falar assim, que o Brasil, obviamente, tem direitos humanos, mas em uma comunicação interna, dentro do nosso país, eu vou chamar os direitos humanos de direitos fundamentais. Então, o título 2 fala de direitos humanos. Então, vamos entender isso aqui. Direitos humanos versus direitos fundamentais. Mais uma vez, mesma coisa. Só que direitos humanos é uma linguagem universal. Então, é um aspecto internacional. Vou botar aqui, ó. Aspecto internacional. Show de bola. E direitos fundamentais é um aspecto nacional, é aqui dentro do Brasil. Então, o Brasil chama os direitos humanos de direitos fundamentais. Tá? É algo mais interno. E você sabe que esses direitos fundamentais estão no título 2 da nossa Constituição Federal. Só que os títulos são divididos em capítulos. O nosso título 2 tem capítulos. 5 capítulos. Então, ó, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5. Beleza? O capítulo 1 vai se chamar Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Direitos/deveres individuais e coletivos. O capítulo 2 são os direitos sociais. O capítulo 3, os direitos de nacionalidade. O capítulo 4, temos os direitos políticos. E o capítulo 5, temos os partidos políticos. Tudo isso está dentro do título 2. Só que você já deve ter percebido que, com certeza, tudo isso não vai estar em um artigo só. O título 2, galera, vai do artigo 5º da Constituição Federal até o artigo 17. Então, direitos e deveres individuais e coletivos. Está onde, prof? Está no artigo 5º. Direitos sociais. Está do artigo 6º ao artigo 11. Nacionalidade. Artigos 12 e 13. Direitos políticos. Artigo 14 até o artigo 16. E partidos políticos, artigo 17. Mas, professor, tu não falou que dos 250 era um artigo só? É mais ou menos. Quer dizer, eu menti para você. Quer dizer, eu não menti tanto. Depende do teu concurso. Por quê, galerinha? Pode ser que no teu concurso, se tiver escrito
direitos humanos e não tenha nenhuma especificação, seja todo o título 2. Pode ser que seja tudo. Pode ser que seu concurso preveja todo o título 2. Mas pode ser que o seu concurso estabeleça somente um capítulo ou alguns capítulos do título 2. É muito comum que, dentro de concurso público, tenha previsão só do artigo 5º, que é o artigo mais importante da Constituição Federal, ou que tenha previsão de todos. Então depende da sua prova. Show de bola? Obviamente que nós vamos começar pelo artigo 5º. Por que eu falei para você que direitos humanos é um artigo na Constituição? Porque na maioria das vezes realmente só cai o artigo 5º. Mas pode ser que o seu certame tenha todos os outros capítulos. E aí, obviamente, se tiver essa previsão no seu edital, com certeza você vai estar assistindo aula comigo. Show de bola? Só que, por enquanto, vamos começar aqui no artigo 5º, porque é o inicial para a gente ver. Então, o que a gente está vendo? Nós estamos vendo uma aula de direitos fundamentais, que faz parte do quê? Do direito constitucional. Direitos fundamentais esses que eu posso chamar de direitos humanos, que é a mesma coisa, só que em um aspecto nacional. Direitos humanos esses que estão no título 2 da Constituição Federal, que são divididos em 5 capítulos, e nós estamos vendo aqui o primeiro capítulo, que são os direitos e deveres individuais e coletivos. Galera, o artigo 5º, sem sombra de dúvidas, é o artigo que tem maior incidência em todo e qualquer concurso público que tenha direito constitucional. Não interessa se é concurso público para auditor fiscal, para juiz, para magistrado, para gari, para enfermeiro, não interessa. Se tem a previsão da Constituição Federal, com certeza vai ter questão de artigo 5º, porque o artigo 5º é basicamente aquele artigo que vai tratar dos direitos das pessoas, direitos e deveres individuais ou de toda a coletividade. Então, é onde estão ali o néctar dos direitos humanos realmente. E é por isso que tem banca que só cobra o artigo 5º. Então, vem comigo. Vamos aqui trabalhar o capítulo 1. Que é o capítulo que vai falar de direitos e deveres individuais ou coletivos. Direitos e deveres individuais e coletivos. Artigo 5º. Show! Primeira coisa, você entender como é que se organiza o artigo 5º, pupilo. O artigo 5º ele vai ter um caput. E aí você deve estar perguntando, por onde vai começar com essa nomenclatura escrota do direito? O que é isso? Caput. É o direito, é cheio de coisa em latim, infelizmente, né? É a origem do direito. Caput do latim é a mesma coisa que cabeça, né? Cabeça é aquilo que está em cima, é onde encabeça, é onde começa, né? O cabeçalho do artigo. Caput é o cabeçalho, é o início. Então a gente vai ter lá na Constituição assim, artigo 5º, ponto. Show de bola? Vai ter um ponto. Tudo que tiver do ponto até o final dessa primeira estrutura eu vou chamar de caput. Depois nós vamos ter os númerozinhos romanos, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, inciso 5º, inciso 6º. Esses incisos são os números romanos. Depois nós vamos ter essas cobrinhas, que são os parágrafos. Parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º. Por que tem essa divisão? Pupilo, o caput é a introdução do artigo. É como se fosse uma redação. Os incisos são o desenvolvimento e os parágrafos, a conclusão. A maior parte dos artigos é assim. Quando tem muitos assuntos a serem tratados, eu introduzo, desenvolvo e concluo a ideia. Beleza? Então a gente vai começar pela cabeça, pelo caput. O que fala o caput da Constituição Federal? Eu sugiro que você tenha consigo a Constituição Federal. Afinal, como é que você vai estudar a parte de direito constitucional sem uma Constituição? Ah, prof, mas eu não tenho. Vai na banca, compra, merda. Vai ali na banca ali, ó. Vende aquelas de folha de jornal, custa 5 prata.
Ou então abre o teu computador, abre teu celular e acompanha comigo. Tranquilo ou não tranquilo, meu pupilo? Então bora lá pro caput. O que o caput do artigo 5º fala da nossa Constituição Federal? Ele começa dizendo o seguinte, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Como é que é, professor? Você viu que é grande, não viu? De novo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É grande, né? Professor, eu não vou conseguir memorizar isso. Não estou falando para você memorizar nada. Porque a gente vai começar trabalhando no quadro, eu quero que você entenda e não memorize. Show de bola? Tranquilo ou não tranquilo? Então, como o caput é grandão, o que eu vou fazer? Cara, eu vou picotar. Você pega o caput, toda vez que for muito grande você faz isso, né? Tu pega o artigo e pica. Show de bola? Pica, professor. Deixa de ser maldoso, cara. Esse espírito de 5ª série, nessa pica aí que você tá pensando, não, pô, tira a pica da cabeça. Ó, você picota, tranquilo? Em 3 partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Vou até dar um espacinho maior para não ficar desorganizado. O que a primeira parte vai falar? A primeira parte vai falar da isonomia. Então já escreve aí. Isonomia, isso. Isonomia. Show? Vamos fazer a leitura. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Esse trecho, a doutrina... O que são doutrinas? Você deve estar se perguntando. Doutrinas são livros feitos pelos estudiosos do direito. Aqueles que estudam português não fazem a gramática? Sim ou não? Beleza. Fazem ou não fazem? Fazem. Aqueles que estudam física não fazem os livros de física? Quem estuda direito faz livro de direito, explicando qual é a opinião dele sobre determinado assunto. Aquilo é uma doutrina e o direito é repleto de doutrinas. Cada ramo do direito tem doutrinas específicas, né? A doutrina do direito constitucional, todas as doutrinas, como todos os estudiosos, falam que até a segunda vírgula do nosso artigo 5º tem isonomia. Então, ó, todos são iguais perante a lei e o quê? Sem distinção de qualquer natureza. Basicamente, a Constituição fala todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante a lei. 2 vezes. Por quê, porra? Todo mundo é igual perante a lei, se é igual perante a lei não tem distinção, né? Meio que uma redundância. Então, falou o seguinte, todo mundo é igual 2 vezes. Isso é isonomia. Como é que você vai lembrar que isonomia é a igualdade das pessoas na lei? Muito fácil. Ó, vamos um pouquinho de língua portuguesa aqui. Isonomia. A palavra isonomia é formada em um processo de formação de palavras chamada de hibridismo. O que é hibridismo, prof? É quando eu pego radicais de 2 origens diferentes. Eu tenho iso, que vem do grego, e nomia, que vem do latim. Iso do grego significa igualdade. Professor, eu não vou lembrar disso. Claro que vai, na tua vida você escuta isso aqui direto. Isotermia, temperaturas iguais. Você vai na academia buscando uma isometria, medidas iguais. Você estudou na escola, lá em química, os isótopos. Isótopos, não sei, alguma coisa é igual nos isótopos, é que eu não faço a menor ideia mesmo. Mas isótopos é alguma coisa igual. Isometria, ó, triângulo isósceles, 2 lados iguais. Então, iso é igualdade, tá? Depois eu vou até pesquisar o que são isótopos, mas eu tenho certeza que nos isótopos alguma coisa é igual, porque iso significa igual, igualdade. E nomia significa o quê? Registro. Então, é uma igualdade registrada. Nomia é registrar. Tanto é que quando a tua mãe te dá o teu nome, o que ela faz? Para você ter um nome. Hein, filho de Deus? Ela te registra. Sim ou não, meu pupilo? Tranquilo. Então, nomia é registrar. E como é que a gente registra no Brasil? Como é que a gente registra? Na lei. Então, isonomia é igualdade na lei.
Então, se perguntarem na tua prova, qual princípio constitucional está no caput do artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isonomia. Tranquilo? Então, anota aí, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Show de bola. Sim ou não? Eu vou tirar o 2 e o 3 aqui, só para não ficar muito apertado. Ah, professor, mas você tá bagunçando meu caderno. Deixa de ser preguiçoso, pupilo. Tu vai passar isso a limpo aí 1 milhão de vezes para tu aprender essa jossa. É só para dar um espaço maior para não ficar desorganizado aqui o quadro. Faça isso também no teu caderno, tá? Então, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é isonomia. No Brasil, você vai estudar que existem 2 tipos de isonomia. Existe a isonomia formal e existe a isonomia material, tá? Isonomia formal, isonomia material. Formal, material. Show? Professor, qual é a diferença? Você já vai ver. Não sofra por antecipação. Isonomia formal, isonomia material. Isonomia formal. Galera, no direito, essa dicotomia, essa briga de formal e material, essa distinção, esse versus aparece o tempo todo. Tu vai ver, né? Se tu estiver estudando direito para carreiras policiais, tu vai ver. Ah, fonte formal, fonte material. Ah, direito formal, direito material. O que é essa história de formal e material? Formal vai te lembrar uma mera formalidade. É apenas um aspecto jurídico. É apenas estar escrito na lei. Então, uma mera formalidade. E material vai te lembrar matéria. O caso concreto é, ó, o dia a dia, o que acontece na nossa sociedade. Né? Uma coisa é a Constituição falar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Porra, mas pensa comigo, cara, isso aqui no Brasil é verdade? No dia a dia, tu deve estar pensando nem ferrando, para não falar outra coisa. Claro que não, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Do mundo. No Brasil nós temos desigualdade. Temos ou não temos? Sim. Eu tenho ou não tenho desigualdade regional, desigualdade social, desigualdade cultural, desigualdade econômica, muita coisa. Educacional, muita coisa, muita coisa. Então, uma coisa é a lei falar, ah, porque é todo mundo igual perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é uma mera formalidade. Então, o que é isonomia formal? A isonomia formal vai dizer o seguinte pra gente, que é uma intenção da lei. A intenção da lei é que todos sejam iguais, por isso ela prescreve dessa forma. E, se você levar em consideração que todos são iguais, então eu vou tratar todo mundo igual. Então, o que é isonomia formal? Tratar todos de maneira igual. E o que seria, então, a isonomia material? É o Estado, é o governo olhar para a sociedade, perceber que na sociedade há muitas desigualdades e atuar para diminuir essas desigualdades. É o Estado buscar reduzir as desigualdades sociais e regionais. Beleza? Então, olha só. Isonomia formal, mera formalidade. Vou tratar todo mundo igual porque a lei diz. Então, ó, tratar todos de maneira igual.
Agora, se eu tenho pessoas em situações distintas, em situações diferentes, eu posso tratar as pessoas em situações diferentes de maneira igual? Galera, você pegar e tratar pessoas desiguais de maneira igual, você está gerando uma injustiça. Quem é diferente, tu tem que tratar diferente, cara, não tem jeito, pupilo. Quem é diferente precisa de um tratamento diferente. Então, isonomia material é, quem é igual eu trato igual, mas quem é diferente eu trato diferente. Porque a minha intenção é diminuir essas desigualdades. Eu vou fazer um esquema aqui, até um pouco bobão, mas você vai entender. A minha intenção, vou pegar duas canetas aqui, ó, é que as pessoas sejam iguais. Se eu tenho duas pessoas iguais e eu dou tratamento igual, elas vão sempre se manter em pé de igualdade. Sim ou não? Agora, se eu tenho um indivíduo que está nessa situação e eu tenho um indivíduo que está nessa situação, e a minha intenção é igualar esses indivíduos. Se eu der o tratamento igual, quando é que eles serão igualados? Jamais. Então, eu vou precisar dar um tratamento desigual para esse indivíduo que está em situação desigual, para ele poder ser o quê? Igualado. Então, quem é igual, eu trato igual. Quem é desigual, eu trato de maneira o quê? Desigual. Porque eu preciso tratar quem está em condição de desigualdade. Professor, me dá, por favor, aí um exemplo prático da nossa sociedade, da isonomia material, que é o Estado. Tratar desigualmente pessoas desiguais. Óbvio que eu dou, óbvio. Já ouviu falar no Instituto das Cotas? Ah, professor, mas eu não concordo com as cotas. Uma coisa que você tem que guardar no seu coraçãozinho, meu pupilo, para você levar para a sua prova de concurso público, é que, foda-se. Como assim, professor? Que desrespeito é esse? Meu querido, a tua opinião não cai na prova. Então engole a seco. Eu falo para os meus alunos, ah, mas você está sendo... Não. Vai cair na prova a lei, a doutrina, a jurisprudência, que você vai ver o que é uma jurisprudência, mas não vai cair na prova a tua opinião. A prova ela é objetiva. Não vai perguntar de acordo com a tua opinião, marque a alternativa correta. Não. Se você concorda com cota ou não, desculpa, mas para a sua prova você não vai poder levar. Show de bola? Você tem que lembrar aquilo que a doutrina, que os estudiosos do direito falam. Então, o que seria isonomia material? É tratar quem é igual de maneira igual, mas quem é diferente de maneira diferente, na intenção de diminuir essa desigualdade. Um exemplo que nós temos é a cota. Então, olha só. Isonomia material, tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. E o exemplo que nós demos foi as cotas. Vamos pensar na situação de dois jovens. Vamos falar de cota para pobre, que é aquilo que gera menos discussão em sala de aula, né? Cota para pobre. O que o jovem, quando está no terceiro ano do ensino médio, ele quer? Cara, duas coisas que ele quer, geralmente. Ou ele quer passar numa faculdade federal, uma faculdade estadual pública, porque ele é pobre, né? A maioria do brasileiro é assim, então ele quer passar, até porque a faculdade no ensino público é muito melhor do que a faculdade de ensino privado, a gente sabe disso. Então ele quer passar para uma faculdade federal, UF, UFRJ, UERJ, UFMG, né? Ou ele quer passar no Instituto Militar, ESA, EFON, EAGS, Colégio Naval. Na Escola Naval, nem sei qual é o terceiro ano. Se é o colégio ou se é a escola. Enfim, você entendeu. Mas vamos falar do cara que quer passar numa faculdade pública federal. Ele quer fazer, por exemplo, direito numa faculdade. O sonho dele é fazer direito na FND, né? Faculdade Nacional do Direito, que fica lá no centro do Rio, na rua Moncurvo, uma das melhores do Brasil, que é uma estrutura da UFRJ. O cara fala, porra, quero fazer faculdade lá. Só que, imagine dois jovens em situações bem diferentes. Tu tem aquele jovem que mora em uma área de periferia, em uma área deflagrada pelo crime, mora em uma comunidade ou em uma área muito pobre, que ele precisa ajudar a família dele a levar o sustento para dentro de casa. Então ele vai acordar todos os dias por volta das 5 da manhã,
Porque às 6 da manhã, 6h30, ele tem que estar no ponto de ônibus para pegar o ônibus. Porque ele precisa chegar às 7h30 no trabalho, bater o ponto e começar o trabalho às 8. Aí ele vai trabalhar de 8 às 5, vai ficar cansado, vai pegar o ônibus lotado, só que ele precisa ir para a escola. Então ele vai chegar à escola por volta das 18 horas, 18h30, já atrasado, cansado. Vai para uma escola pública que muitas das vezes não tem um ensino de qualidade, em que o professor não tem uma estrutura boa para dar aula, em que os alunos não têm uma estrutura boa para assistir a aula. Às vezes o professor não está sendo pago, às vezes não tem ar-condicionado, às vezes não tem ventilador. É foda, bicho. E aí ele vai ter um ensino precarizado, porque nessas condições ninguém consegue dar aula. Sem caneta, sem apagador, complicado. Sem material didático, sem caderno, e aí? Só que esse cara, ele precisa fazer o Enem para poder entrar na Faculdade Nacional do Direito. Só que outras pessoas também vão fazer o Enem. Agora vamos imaginar uma outra situação, um outro jovem, não diminuindo o mérito que esse outro jovem vai ter, mas para ele vai ser muito mais fácil. Imagina aquele jovem que faz a escola particular pela manhã, um elite, por exemplo, estuda ali de 8 a meio-dia, à tarde no próprio elite, ou vai para o cursinho preparatório, tem um bom cursinho preparatório, vai ficar no cursinho preparatório de 1 às 5. Vai sair do cursinho preparatório, vai ter aquela alimentação bacana, vai dar uma corrida, vai fazer uma musculação. À noite tem a alimentação dele, um bom ambiente de estudo para ele revisar. Então ele vai revisar o que ele teve no cursinho, vai estudar um pouco, vai ter uma boa qualidade de sono, não precisa se preocupar com conta, não precisa se preocupar com alimentação, não precisa se preocupar com marginalidade. Cara, vamos ser sinceros, para quem é mais fácil passar? Porra, é muito mais fácil para esse cara que tem uma condiçãozinha melhor. Tu acha justo, irmão, pegar essas duas pessoas em situações diferentes, muito diferentes, e dar o tratamento igual, colocar os dois para fazer a mesma prova e falar, ó, quem tiver a menor nota tem a vaga. Quem tiver a melhor nota tem a vaga. Quem não tiver a melhor nota não tem. Você é louco, cara. Como é que eu vou pegar essas duas pessoas em situações distintas e vou colocar para competir? Não dá. Então, quem é igual, eu trato como igual. Então, dois jovens da mesma classe social vão competir pelas mesmas vagas. Dois jovens de classes sociais distintas vão competir por outras vagas. E aí eu tenho o estudo das cotas. Então, olha só. Tratar os iguais como os iguais, os desiguais como os desiguais. Exemplo que nós vamos ter aqui. Cota. E para com esse discurso idiota, que eu sei que tem esse discurso idiota, que fala, porque cota para negro é reparação histórica. Porra nenhuma. Nunca foi, nunca será. Cota é isonomia material, é tentar igualar pessoas em situações desiguais. A cota para negro acontece porque hoje, em faculdades estaduais e federais do ensino público, menos de 5% são ocupados por negros. Sendo que nossa sociedade tem aproximadamente 50% preto e 50% branco. Então, nossas faculdades tinham que ter 50% preto e 50% branco, mas quando eu me formei tinha um negro. Então, qual é a intenção do Estado aqui? É reparar historicamente o negro? Não. É fazer com que tenha a mesma quantidade de brancos e negros dentro da faculdade, para tentar igualar. Não tem nada a ver com reparação histórica. O Brasil não está tentando reparar nada. Ele quer dar as mesmas oportunidades para brancos e negros, é isso. Por meio da isonomia, o que é material. Então, cotas para hipossuficiente, cota racial, é um exemplo. Tá aqui, ó. Um exemplo. Cotas. Outro exemplo aqui que eu trato pessoas de maneiras distintas é a aposentadoria da mulher. A mulher se aposenta 5 anos antes. Por quê? Porque ela é mais fraca que o homem? Será que é isso? Porque ela é mais frágil que o homem? Será que é isso? Não. Por que a mulher se aposenta antes do homem? Porque a mulher tem dupla jornada de trabalho. Como assim dupla jornada de trabalho? Prof, preste atenção. A mulher ela trabalha na rua, em uma empresa, como servidora, como policial. Quando chega a casa, ela faz o quê? Descansa? Não, ela trabalha mais.
Ela carrega os ônus da maternidade. Ela cuida da criança, passa o uniforme, faz a comida para casa, ela arruma a casa, lava a louça, lava banheiro, coloca o feijão no fogo, tudo isso enquanto conversa com a amiga assistindo novela. Cara, a mulher, ela tem dupla jornada de trabalho. Eu sei que, você vai falar, professor, mas na minha casa eu sou casado, eu ajudo minha mulher. Não faz mais que sua obrigação, não vou te dar parabéns. Mas nossa sociedade como um todo não é assim, né, meu pupilo? Tu sabe disso? Sabe ou não sabe? Sabe. Então a mulher ainda assim hoje tem dupla jornada de trabalho. Qual é a ideia? Se a mulher já trabalha muito mais que o homem, porque ela trabalha em casa e na rua, nada mais justo que ela se aposente mais cedo. Show de bola? Portanto, meu pupilo, se a tua mulher começar a encher o teu saco falando pra você lavar a louça, o que você vai falar com ela? Lógico que não, porra, tá doido? Eu vou lavar a louça. Tu já se aposenta mais cedo pra fazer essa merda. Então faz cala a boca e pronto. Tô brincando, mas faz isso, fala isso não que vai dar merda, tá? Ajuda a tua mulher sim. Show de bola? Então, ó, cotas, aposentadoria da mulher, isso tudo é isonomia, o quê? Isonomia material. Show? Tem uma figurinha, cara, no Facebook que eu vi uma imagem que era mais ou menos assim, você vai entender com esse desenho, tá? Eu não sou bom de desenho. Mas imagine que isso aqui seja um muro. E eu tenho 3 crianças que querem ver uma partida de futebol que está atrás do muro. Eu tenho 3 crianças e 3 caixotes. O que seria isonomia formal? Tratar todos de maneira igual. Então, olha só, eu vou dar um caixote para cada criança. Só que elas têm alturas diferentes. Então, aqui eu vou ter uma criança. Aqui eu vou ter outra criança. E aqui eu vou ter outra criança. Perceba que, dando um caixote para cada, tratando todas de maneira igual, esse pequeneu aqui, esse anão, não consegue. Tá vendo esse pequenininho? Não dá para ele. Consegue? Não consegue ver. Isso seria isonomia o quê? Formal. Trata todo mundo de maneira igual, sem distinção. E o que seria a isonomia material? Seria o seguinte, cara, como é que eu faço com que todos assistam o jogo? Da seguinte forma. Ao invés de dar um caixote para cada, para esse pequenininho aqui, eu vou dar 2 caixotes, ó. Aí ele consegue assistir o jogo. Para esse outro aqui, ó, que tem meia altura, eu vou dar um caixote, ele consegue assistir o jogo. E para esse altão aqui, eu não vou dar caixote nenhum, porque ele consegue assistir o jogo. Tratei diferente, porque são diferentes. O nome é o quê? Material, beleza? Sim ou não? Show de bola, meu pupilo. Essa isonomia material tem outros nomes que podem aparecer na sua prova. Como é que ela pode ser chamada? Ela pode ser chamada também de equidade. Também pode ser chamada de justiça social. Show de bola? Tranquilo ou não tranquilo? Meu pupilo, eu vou encerrar esse bloco por aqui, porque senão vai ficar muito cansativo para você, vai ficar muito extenso, tá? Aí tu vai lá, bebe uma água, toma um café e a gente já volta. Grande beijo, grande abraço, até a posse, tchau, tchau.